E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Recalde e esse aqui é o nosso espaço seguro para falar sobre roteiro, escrita, tudo relacionado aí à criação de mundos ficcionais. Ah, hein? Eu estava em dúvida sobre como falar isso, mas eu gostei dessa descrição. Não, sério, a verdade é que o canal, a ideia é a gente ir construindo ele junto. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, nossa caixa de comentários está aberta. E se quiser, as minhas redes sociais são todos @AnaRecalde, então é fácil me encontrar. Bom, eu vi uma galera comentando no Twitter esses dias sobre uma dificuldade de criar personagens originais. Essas pessoas disseram que se sentem mais tranquilas escrevendo personagens de outras pessoas. E aí eu falei assim, putz, eu podia falar disso, um pouco disso, no canal. E a verdade é o seguinte, eu jogo RPG desde muito nova. Lá com 15 anos foi que eu comecei mesmo a jogar e eu comecei com o Storyteller, que era bem moda naquela época, assim, vampiro e tal. E aquilo meio que forjou um pouco de como eu crio meus personagens. No livro tinha uma lista de perguntas sobre como construir um personagem. Mas assim, eu acho que eu tô colocando o carro na frente dos bois. Basicamente, o que é um personagem? É uma pessoa que quer alguma coisa. Resumindo, é isso. É só isso. Ou uma coisa, né? Porque o Bob Esponja não é uma pessoa, é uma coisa. Talvez. Enfim, é um ser que tem consciência e quer algo. No fundo, todos os personagens, inclusive os antagonistas, são isso. Porque o que é um antagonista além dele querer algo que é oposto ao que o protagonista quer? Muitas vezes, o antagonista não precisa ser um vilão, inclusive, não precisa ter uma aura vilanesca ou querer algo vilanesco. É só querer algo que vai de encontro ao que o protagonista quer. Bom, isso é o básico. Agora, voltando aí o que eu estava falando sobre RPG. Tinha várias perguntas que a gente se fazia para começar a construir esse personagem. Por exemplo, em que ano essa pessoa nasceu? Por que é importante saber que ano a pessoa nasceu? Quando a gente vai pensar em Stranger Things, por exemplo, se passar naquela época, aquela história, e aquelas pessoas terem aquela idade naquela época, faz diferença para o que elas querem ou não. Faz diferença para o contexto. Então, não só as influências pop, de música, de filme, mas o jeito que você fala, as coisas que você acredita, né? Tem coisas que 100 anos atrás eram normais e que hoje em dia são terríveis, se a gente for pensar. Então, saber em que data o seu personagem nasceu, inclusive cria e gera conflitos dentro da história. Aonde seu personagem nasceu? Também era uma pergunta importante. E aí você pensa, se essa pessoa nasceu no Brasil, se essa pessoa nasceu na Austrália, se essa pessoa nasceu na França, ou mesmo dentro do Brasil, se essa pessoa nasceu em São Paulo ou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Faz uma grande diferença do entorno dela. E o entorno molda muito a forma como a gente se comporta. Nossa, Ana, então eu tenho que ser formada em psicologia para fazer um personagem original. Não. Se você observar você mesmo e você observar o seu entorno, sua família, seus amigos, as pessoas que você já conheceu, tudo isso é material para você escrever. Então, quando você notar uma pessoa que é interessante, preste atenção nessa pessoa. Ela com certeza vai te ajudar a construir personagens mais tridimensionais, vamos dizer assim. Porque uma das coisas que a gente tem medo quando a gente está escrevendo é escrever personagens que sejam rasos. E como é que a gente evita isso? Bom, vivendo. Eu tinha um professor de roteiro que ele dizia o seguinte: para você ser um bom roteirista, você precisa de algumas coisas.
E já vou dizer para vocês, não é talento, tá? Você precisa conhecer um pouco da técnica, você precisa ter lido muito, não só livros de técnica, mas ter lido muito outras coisas. Então, você quer ser um romancista, leia muitos romances. Você quer ser um roteirista de quadrinhos, leia muitos quadrinhos. Então, ter essa caixa de ferramentas que você pode usar é fundamental. Então, conhecer o que você está fazendo. 2, pesquisa. Se você vai escrever uma história que acontece no interior do Brasil e você só morou em São Paulo a vida inteira, você pode, mas você tem que pesquisar. Não é uma coisa que é do seu cotidiano. Então, converse com as pessoas, é uma boa fonte de pesquisa. A internet, obviamente, é uma excelente fonte de pesquisa. Mas a verdade é que, para você saber como as pessoas são e se comportam em determinado ambiente, conversar é fundamental. E 3, ter alguma vivência. Putz, Ana, mas eu tenho 22 anos, é impossível escrever alguém de 40? Não, obviamente não é impossível. Mas alguém de 40 escrever alguém de 22 é bem mais fácil do que o contrário. Então, como é que você sana isso? Conversando e fazendo pesquisa. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de passar um bom tempo fazendo pesquisa e respondendo 50 milhões de perguntas sobre meus personagens. E de certa forma isso cria outros personagens, porque se eu respondo, por exemplo, quem são os pais do meu personagem, como foi a infância do meu personagem, eu automaticamente vou começar aí a descrever pais, mães, tios, tias, avós, enfim. Mas não quer dizer que você precise necessariamente gastar todo esse tempo fazendo isso. Isso é o meu método de fazer. Então, estou te dando aqui uma dica. Perguntas que eu acho bem legais de serem perguntadas. Perguntas perguntadas é ótimo, mas é isso aí. Onde nasceu? Quando nasceu? Quem eram seus familiares? Como foi a sua infância? Como chegou ali? E o que o seu personagem quer? Essas 6 perguntas, elas já vão te dar bagagem suficiente para você escrever. Por exemplo, alguém que nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro fala de uma determinada forma. Então, quando você coloca essa forma de falar no seu personagem, você já cria uma certa identidade. Então, fica de olho nesse tipo de coisa. Aí eu perguntei no Twitter, no Instagram, enfim, sugestões de personagens pra gente dar uma dissecada aqui. Eu recebi sugestões interessantes. Bom, a gente tem aí o Indiana Jones, que é da década de 30, mais ou menos ali onde se passam os filmes. Então, se ele já tem mais ou menos 30 e poucos anos ali, a gente saca que ele nasceu em 1900, mais ou menos. Não, é uma pessoa que nasceu no início do século XX, bem no início. E ali na década de 30, vamos lá, gente, só é possível ele fazer aquelas coisas que ele faz, porque na década de 30 a gente ainda tinha um conceito muito imperialista, né, de alguém de um museu de primeiro mundo ir para sítios arqueológicos e roubar peças. Tipo, quando a gente coloca o Indiana Jones do lado da Lara Croft, e aí a Lara Croft ela é bem mais recente, você vê que tem ali um contraste bem grande. Vou seguir nessa linha que eu acho que de comparação que é bem interessante. A Lara Croft, por exemplo, vem de uma família de colecionadores ricos, muito ricos. O Indiana Jones não, ele vem de uma família de pesquisadores. Bom, aí quando você coloca ele no Indiana Jones e a Última Cruzada, né, que aparece ele, que aparece o pai dele, ali você começa a ver que apesar dele ter uma influência do pai, que era pesquisador, ele tem muita influência, ele quer negar o pai. É uma coisa que você vê com bastante frequência. Então, o que ele quer como personagem?
ele quer aventura, que é mais do que simplesmente levar a peça para o museu ou a pesquisa. Ele podia simplesmente ser um pesquisador sem ir a campo. No entanto, Indiana Jones é um personagem que quer aventura. E nesse sentido, ele se alinha com a Lara Croft. Né? Então, você tem dois personagens que querem coisas parecidas, mas você vê que o background deles é diferente. E por ser um background diferente, são personagens que agem completamente diferentes. Tá, eu vou falar de duas personagens aqui, fazendo a comparação entre uma e outra também, que eu achei interessante, que também foram trazidas. Uma é a Capitu e a outra é a Imperatriz Furiosa, do Mad Max. Vamos lá, primeiro a Capitu. Como personagem, a gente tem que entender que ela é retratada todo o tempo pela visão do Bentinho na história. Ela não é uma personagem que tem voz, não é ela que conta a história dela. Quem conta a história dela é o Bentinho, o marido dela, já velho, ressentido. Então, o tempo todo você vê, e ficou muito no imaginário do brasileiro, essa Capitu como sendo uma sedutora. Só que a gente esquece de que quem está contando a história é o Bentinho. Então, como os outros personagens veem o seu personagem, também faz diferença. Um Dom Casmurro escrito pela Capitu poderia ser um livro completamente diferente. Se ela... ali não iam ter as questões que tem no Dom Casmurro. Eu, sinceramente, acho Machado de Assis um autor fantástico. Eu adoro, desde que eu sou muito pequena. E a Imperatriz Furiosa. Bom, a Imperatriz Furiosa ela está dentro de um contexto pós-apocalíptico, né? Numa sociedade extremamente patriarcal. A mulher ela só tem ali a função reprodutiva e ela vem como uma mulher diferente, que tem uma função meio guerreira, meio de proteção. E ela se volta contra o sistema. Então, o ambiente que ela vive molda muito do que ela vai fazer. Isso acontece muito em filmes e livros e contos de fantasia, onde o cenário determina um pouco a sua própria sobrevivência, porque não tem como. O que ela vai fazer, entende? Ela está ali naquela situação e ela decide lutar. Então, o que ela quer? A Imperatriz Furiosa, ela quer liberdade. O que a Capitu quer como personagem? Não tem como saber. Veja, porque só fica explícito pra gente o que o Bentinho quer como personagem. Então é uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente não está escrevendo agora para alguém da década de 30. A gente está escrevendo agora, em 2019, para alguém de agora ler. Então, por mais que a gente escreva um personagem que é da década de 30, não cabe a gente ser racista, por exemplo. E é uma coisa que era comum. A não ser que a nossa história seja sobre isso. Sobre como aquela época era opressora e era terrível quando você era diferente. Então, outra coisa que a gente sempre tem que levar em consideração na hora que a gente está escrevendo tudo bem, a gente está escrevendo alguém que nasceu em 1760. Se a gente for colocar só o vocabulário que utilizavam nessa época, não vai ser possível que a pessoa que está lendo hoje entenda. Então existe um meio termo aí. Acho que a gente pode tratar disso mais para frente. Quem tiver mais dúvidas ou quiser fazer outras sugestões ou análise de outros personagens, novamente, vem no comentário, vamos conversar, vamos tentar desenvolver isso. E acho que é isso, acho que eu falei demais até hoje. Então tá, até semana que vem. Tchau!